Bom, pessoal do Não Parece Coisa Sério, temos mais uma entrevista aqui pro canal e pro site. Dessa vez eu tô assim, né, uma alegria imensa que eu tô com o diretor de Rio Doce, Felipe, e um OK do canal, aparecendo com os dois e já trazendo o Felipe pra conversa. Felipe, como é que foi isso? Porque vocês dirigem e também roteirizam o filme. E eu queria saber como foram as inspirações, porque você vai assistir o Rio Doce, você sabe que tem um lado um pouquinho real, né? Tem algumas inspirações ali, tem alguma coisa. Eu queria saber como é que foi essas escolhas para você escrever o Rio Doce, já agradecendo a presença dos dois. Bom, Bruno, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui falando sobre o filme. Então, o Rio Doce ele vem muito do desejo que eu tenho desde criança de poder contar essas histórias que estão ali ao meu redor, né? Eu cresci em Rio Doce, uns 10 anos mudei para o bairro vizinho, que é Jardim Atlântico, mas minha família toda mora ali na periferia de Olinda. E eu desde pequeno sempre quis, assim, sempre gostei muito de televisão, via filme, novela, e sempre quis fazer isso, assim, contar histórias, mas achava que aquelas histórias ali estavam muito diferentes das histórias que eu via ao meu redor. Então, assim que eu comecei a trabalhar com cinema, eu comecei a tentar investigar e produzir e contar essas histórias mais próximas mesmo da nossa realidade, essas histórias que eu ouvia, sei lá, de relance no ônibus, que acontecia ao meu redor, acontecia com minhas tias, meus tios, meus primos, minhas primas comigo. E eu acho que Rio Doce ele bebe um pouco de tudo isso, assim, na construção dessa paisagem humana que tem o filme, nesses personagens, mas principalmente, assim, desses temas que me interessavam enquanto artista, interessavam o Ocado, interessavam as atrizes do filme, os atores, porque no final das contas é tudo uma produção conjunta, assim, uma criação conjunta da gente. E o cara te trazendo para conversa, como foi se preparar o papel, porque né, você veio da música, né? E aí como foi se preparar isso, porque o fato de ser músico aparece só lá no comecinho, uma coisa bem rápida, e depois estamos vendo o cada ator boa parte do filme. Então como foi a preparação para esse personagem? Então, quando começou a preparação de Rio Doce, né, eu estava fazendo um outro filme chamado Carro Rei, de Renata Pinheiro, e daí tipo, já vim já a milhão, assim, sabe, tipo, tive a sorte, né, de ter Fábio como preparador. O Fábio é muito da hora, ele tenta entender, assim, né, o personagem e o ator, tipo, o que as similaridades que tem, assim, e tal, sabe, deixou bem à vontade, né? Sobre a questão de atuar em si, eu até comentei bastante durante o filme sobre isso, porque, tipo, na favela, às vezes, né, a galera atua todo dia, assim, né? Às vezes leva uma abordagem, assim, e, sei lá, estão perguntando por uma pessoa e as pessoas acabam atuando mesmo, assim, sei não. Às vezes é primo, sei não. Não ouvi morar aqui há pouco tempo e tal, criar uma história, sabe? E é isso, no final das contas, como eu comentava muito com o Fábio, assim como eu, tem vários outros também, sabe? Lá onde eu moro e tal. E tem um talento nato para atuação e só falta só uma oportunidade para poder chegar na porta arrombando tudo, sabe? É isso, no final das contas, a preparação. Eu sempre falo de Fábio muito assim, porque foi muito importante para mim, sabe? Essa construção do personagem junto com ele, assim, sabe? E é isso. E o cara, como foi lidar com as camadas do seu personagem? Porque ele tem que lidar com dor nas costas, luz cortada e tem que trabalhar. Então como é que é fazer essa construção e ficar fazendo essa transição, né? Você tem que família, aí você descobre que na sua família tem outra família. Como é que foi fazer essa transição durante as cenas? Então, essas camadas são camadas que já existem na minha vida no dia a dia, assim, né? Tipo, no final das contas, sei lá, tenho que lidar com várias situações para continuar sonhando em viver da arte, sabe? E daí aí, sei lá, no último filme agora mesmo que eu fui atuar, no dia que eu ia fazer uma diária, enquanto eu tava esperando a van, eu
sofri uma abordagem meio que violenta, assim, sabe? Falei que era ator e duvidaram de mim, esses policiais. Então, no final das contas, são camadas que já estão presentes na minha vida no dia a dia, sabe? É isso, tipo, lá na comunidade onde eu moro, pouquíssimas pessoas do beco pagam água ou pagam luz. Então falta água e falta luz direto, sabe? Não tem como ligar para poder religar, porque no final das contas, como não paga, sabe? É muito doido tudo isso. Aí tem que ir pra rua para fazer um protesto e tal. E é isso. Essas camadas são coisas que já acontecem no meu dia a dia, sabe? Eu moro num beco e minha mãe mora no outro e minha irmã mora no outro. Então, todo dia eu vou na casa da minha mãe, sabe? Quando eu vou sair ou quando eu chego de algum trampo, assim, eu passo lá. É isso, é muito presente na minha vida no dia a dia, sabe? E daí trazer isso para o filme em si era mais como trazer do que trazer, sabe? É isso. E, Felipe, algo que chama a atenção você assistindo o Rio Doce são cenas um pouquinho mais longas, vamos dizer assim, os diálogos eles são mais estendidos. Isso é uma ideia de roteiro ou foi assim, do tipo, você sentia que a cena podia ser uma coisa meio um pouco forte, deixar ela mais fluida? Não, a ideia de roteiro, assim, porque é isso, o interessa pra gente é estar junto com esses personagens, né, assim, e entender esses diálogos. O protagonista, Tiago, ele é um personagem muito calado, né, assim, um dos grandes problemas dele é essa dificuldade de comunicação, de entrar em contato com seus próprios sentimentos, suas emoções. Então, o que acontece como espectador, a gente se aproxima dele muitas vezes pelo olhar das pessoas que cruzam com ele, né, no meio do caminho, assim. Para além dessa presença de Ocado super forte, que mesmo em silêncio consegue envolver muito a gente, essa troca com cada encontro que acontece ali, cada parceira de cena, ela é fundamental para a gente ir contando a história. Então, nesse sentido, eu, enquanto espectador, gosto muito desse tipo de filme, enquanto realizador também, assim, de dar o tempo para as coisas acontecerem e para a gente se envolver, né? Menos nessa coisa do corte rápido, do TikTok, da internet, mais assim, a fluidez da vida real mesmo. Bom, Felipe, Ocado, já agradecendo vocês, indo, não necessariamente para a minha última pergunta, mas convidando o pessoal para assistir Rio Doce. Lembrando você que acompanha o conteúdo do Não Parece Coisa Séria, vocês sabem que quando eu falo de cinema nacional, é para você ir na primeira semana. Blockbuster vai estar lá, em paz. Da primeira semana pro filme nacional, porque ajuda ele a conseguir mais salas, a conseguir mais horários, isso é mais importante. Então eu queria pedir para vocês fazerem convite para assistir Rio Doce, que tá chegando, né? Para quem não tá assistindo esse vídeo agora, a gente tá na semana de estreia, né, do Rio Doce. Então eu queria pedir, Felipe, o caso, vocês convidarem o pessoal para assistir o filme. Isso, assistam em Rio Doce no cinema, é um filme para ser visto no cinema. Vamos ao cinema, né? Assim, acho que é um gesto político e social muito importante de apoio à cultura, de apoio à produção artística do nosso país. E a gente precisa disso para continuar olhando para os nossos espaços, para a nossa gente, para o nosso povo. É isso, então vai lá assistir Rio Doce, que vai ser massa. Acredito que vocês vão voltar para casa com vários castelos, a mente vai abrir pra caramba. E é nóis, espero que curtam. É isso, gente. Deixa eu só lembrando, você que tá vendo esse vídeo, deixando a crítica do Rio Doce aqui embaixo nos comentários, também com um vídeo da crítica do filme, então pra gente conversar de Rio Doce. Felipe, obrigado pelo tempo, Ocado também obrigado pelo tempo, e parabéns pelo filme, parabéns pelo Rio Doce. Obrigado, Bruno. Prazer conversar com você. Até mais. Até. É nóis.